Boa noite, doloridos! Essa live é para você conhecer mais o seu corpo e conseguir aliviar as suas dores. Se você conhece alguém que tem dor, então eu vou te dizer para vir nesse aviãozinho que a gente tem aqui embaixo, para poder indicar para todos os seus amigos, porque eu tenho certeza que no final dessa live vocês vão entender muito melhor do corpo de vocês e das dores de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Lili Stafusa, sou esposa, mãe, fisioterapeuta, osteopata, sócio proprietária da clínica Homeostase, onde eu trabalho com pilates e osteopatia. Eu simplesmente amo o que eu faço. Adoro falar de dor, adoro esse tema. Eu vi que o pessoal ficou bem animado. Essa semana a gente falou um pouquinho desse tema e a gente conseguiu ter uma conexão muito legal aí com vocês. Logo mais eu vou chamar a minha convidada maravilhosa, fisioterapeuta Isabela. Mas antes eu queria dar 3 recadinhos para vocês. Oi para todo mundo, boa noite. Vamos para os 3 recadinhos, tá ok? O primeiro é sobre os comentários. Assim que eu chamar a Isa, eu vou desativar os comentários, tá? Para que não fique os comentários subindo no rostinho dela e que a gente consiga fluir, que a gente consiga dar uma continuidade legal e acrescentar conhecimento, porque é essa a nossa ideia, tá bom? Então, como que a gente vai saber que vocês estão curtindo, que está sendo relevante para vocês? É só vocês virem aqui no coraçãozinho, ó, já tá subindo o coração. Quer dizer que vocês estão curtindo. É só vir aqui no coraçãozinho então e vai dando like, porque isso mostra pra gente que está sendo relevante e está agregando conhecimento para vocês, tá bem? Segundo recadinho que eu tenho para vocês é que quem ficar até o final da live, nós vamos passar alguns exercícios que vocês vão saber lá se vai ser necessário para vocês ou não, porque nós vamos construir um conhecimento até lá, tá bem? O meu perfil e o perfil da Isa vai ficar aberto para vocês tirarem dúvidas, tá bem? E essa live não ficará salva logo após, tá? Eu não vou postar no Instagram logo após. Então eu quero vocês todos aqui com a gente. Bom, sem mais, passado o recado e apresentado, pode mandar o convite, Isa, que eu tô te esperando. Vamos lá. Aí, se aceitou. Agora Vamos deu. ver se eu não mexi muito no celular aqui. Oi, Deu gente, certo. boa noite. Boa noite. Pra causar aquela tensãozinha já logo de cara, né? Não é? Pelo amor Verdade. de Deus. Mas A estamos hora aqui, que você né? falou, Isa, você pediu, eu falei, Senhor da Glória, será que eu não pedi? Mas estamos aqui, né, Isa? Vou Isso aí. pedir para você se apresentar. Fique à vontade, o espaço é seu. Li, só pra lembrar aí de desativar os comentários, pra não subir na minha carinha, Tá. porque Tudo eu vou bem. ficar ansiosa querendo ver os comentários do pessoal. Isa, sobe um pouco o celular. Amor, coloca aí o meu ajudante. Alguém escreveu ali. Está cortando o seu rostinho. Tá aparecendo aí agora, gente? Aí, Quem quer me ajudar? pode ir um pouquinho mais pra cima, viu? E se eu não lembro mais como desativar. Aí, achei. Pronto, desativei os comentários. Isa, manda Tá aparecendo? bala. Tá aparecendo. Que estranho, gente. Eu tô travada. Mas enfim. Gente, boa noite para todo mundo. Meu nome é Isabela, mas pode me chamar de Isa. Sou uma pessoa muito amigável, tá? Não precisa ficar com medo de mim, não. Eu sou fisioterapeuta também. Eu formei na Unesp de Prudente em 2013. E em 2013 mesmo eu comecei a minha formação em osteopatia. Quem estava aí já escutou a Lili falando que ela é apaixonada por osteopatia e pilates. A gente divide essa paixão, porque eu sou apaixonada também por osteopatia. E comecei a formação lá em 2013, quando eu conheci essa bela mulher que está aí na tela de vocês. Foi amor à primeira vista, né, Lili? Foi sim. Acho que tá meio
Aí travando. Não tá, A não. Tá gente super se bem. conheceu em 2013 e, e logo em 2014, quando eu estava fazendo a minha especialização em ortopedia e traumatologia, a Lilian chegou para mim e falou assim, Isa, por que você não dá aula de Pilates comigo lá na minha clínica, tal, minha e da Gabi? E aí eu falei, gente, olha, essa moça é bem doida, né? Tipo, ela nem me conhece, tá me chamando para dar aula de Pilates na clínica dela e da Gabi. Ai, gente, foi muito emocionante. Aí eu fiquei desde 2014 até agosto de 2017, mais ou menos, lá com as meninas. Eu vi mudar de estúdio para clínica. Hoje elas têm a clínica Homeostase, essa clínica maravilhosa, que atende milhares das pessoas aí que estão nos assistindo. E eu tenho muito orgulho de falar que a Lili fez muito parte da minha formação e da profissional que eu sou. Depois que enquanto eu estava, né, na verdade, dando aula de Pilates com a Lilian, eu estava terminando minha formação, eu fiz mestrado também em fisioterapia, terminei o mestrado em 2017. A vida leva a gente por caminhos que a gente não programa, né? E aí eu voltei para Presidente Venceslau, que é a cidade onde eu nasci, a cidade dos meus pais. E hoje eu estou aqui, abri o meu consultório a primeira vez em 2017, fui embora para a Austrália, voltei. Agora que eu voltei, eu atendo aqui na clínica da Ana Laura Vilches, na Healthcare. E tô aqui um pouquinho para ajudar ali aí a ajudar vocês a se conhecerem, a falar desse tema aí que é tão putz, ainda mais na quarentena, né? Quem não tem dor, gente, né? Então, vamos ajudar aí vocês a entender o que vocês devem fazer se vocês têm dor ou movimento, né? Ou tem dor, tem dor, se movimenta ou repousa, dor ou movimento, tá maluca? E é isso, Isa. Vamos começar aí a pergunta, então. Tem dor, faz movimento ou faz repouso? Pode começar falando aí pra gente. Já, assim, logo de cara, você quer que eu responda, então? Ai, tá bom. Tá bom. Ó, gente, primeira coisa, pra falar de dor, a gente precisa entender para que o corpo humano foi feito, né? Então, desde os primórdios, desde a época das cavernas, a movimentação, a locomoção era motivo de sobrevivência, né, para nós. Então, a gente precisava caçar para sobreviver, para se alimentar. A gente precisava construir nossa casa, nosso abrigo para proteger a gente de animais maiores, para proteger a gente do clima. E além disso, a gente ainda era nômade, porque quando um solo passava a não prover mais as coisas que a gente precisava para sobreviver, a gente precisava se mudar, né? Então, desde aquela época, a gente era muito ativo. Inclusive, tem uma capa da revista Nature de 2004, que é uma das revistas mais conceituadas na ciência, que a capa dela é assim, Born to Run, né? Então, a gente nasceu para correr. E aí, ao longo dos anos, todo mundo sabe, com a evolução do ser humano, com o aparecimento das tecnologias, com a revolução industrial, naturalmente, esse corpo passou a se mover menos. Esse corpo que a gente vive, esse aparelho de locomoção, altamente especializado para isso, ficou cada vez mais paradinho, né? E as nossas articulações, elas precisam, para se manter funcionais, de aquecer, de ser flexível e, né, de mandar sangue para que ela execute a função dela. Então, se eu passei a me mover menos, como é que eu vou deixar a minha articulação funcional, não é? Então, agora que a gente entendeu por que o corpo funciona, Li, lembra de ativar os comentários aí, agora que sim. eu quero que o pessoal responda para mim. Eu queria saber de vocês que estão assistindo, se vocês sabem falar para mim o que é a dor. Quando vocês sabem falar para mim o que acontece com o corpo de vocês, por que vocês têm dor? Vai respondendo aí. E aí depois a gente vai ver a resposta de vocês. E aí eu já vou estender a pergunta para você, Li. Se eu te pergunto agora, Li, o que é dor para você? Ô, Isa,
Dor, para mim, é um estado, né? Quando a gente sente dor, quer dizer que algo não está funcionando tão bem, né? Mas não quer dizer que isso vai ser para sempre. Quer dizer que é um estado, um alerta, né? Um sinal de que alguma coisa não está funcionando tão bem. Isso. Então, a dor nada mais é, Lili respondeu certinho, eu vou falar só com outras palavras. É nada mais do que um estímulo gerado pelo nosso próprio corpo para falar assim, ó, algo de errado não está certo. Vocês têm que fazer alguma coisa aí a respeito dessa dor. E ó, eu acho que ninguém sabia o que era dor, viu, Isa? Porque ninguém. Ninguém. Ó, só o meu marido, ó, uma coisa muito chata. Tem que ser tiete mesmo. Isso aí. Ó, Ana e Carolina, uma reação de alerta do corpo. Muito bem. Ó, um incômodo, precisa fazer algo para mudar. Isso mesmo. É isso mesmo, gente. Vocês estão certos. A dor tá aí para avisar que algo não tá certo. E se, né, agora eu pergunto, quem de vocês aí que tem dor, e se... Li, desativa aí de novo, que senão eu vou ficar louca aqui. E aí me diz aí, de vocês que tem dor, quando que essa dor apareceu? Eu duvido que alguém vai me falar que a dor apareceu quando estava fazendo um alongamento delicioso. Ou quando estava fazendo pilates. Isso eu vou falar de conhecimento clínico mesmo, por a gente estar na área faz muito tempo, né? 90% das pessoas, elas vão chegar te dizendo assim, ó, eu tenho dor quando eu fico muito tempo no computador. Eu tenho dor quando eu sento no sofá, no meu quadril esquerdo, assim, eu fico tão torta assistindo TV. Ou, eu vou até comentar de Li, desculpa, vou só comentar isso e aí já passo para você a sua voz. Tranquilo, imagina, fica à vontade. Eu tive um paciente uma vez que ele era triatleta. E toda vez que ele fazia parte da bike, ele tinha muita dor no ombro. Aí você me fala, o cara é triatleta, ele se movimenta muito e ele tem dor, mas a dor dele era no ombro. E por ele ficar na posição várias horas, ele fazia 3 horas a 5 horas de bike, o braço não aguentava mais ficar naquela posição, né? Então, aí agora eu quero passar para a Lili a bola para ela ajudar a gente e responder o que seria, qual a resposta dela. Se eu te falar hoje, Li, que eu tô com dor, o que você me fala? Eu movimento ou fico parada? O que você acha que é melhor para mim? Oba, chegou a minha vez. Eba, só vou escutar agora. Vai nada. Gente, eu responderia, Isa, depende, né? Normalmente eu iria dizer movimente-se, né? Mas em casos extremos, como por exemplo uma fratura, a gente não vai sugerir que movimente naquele local, né? Não que os outros locais também não possam ser movimentados, ok? Né? Mas no geral eu diria movimente-se, né? E aí a gente entra com 2 perguntinhas. Por quê? E onde movimentar, né? Então, por que se movimentar? Eu vou explicar um pouquinho para vocês de um processo que tem o nosso corpo que chama autocura. A autocura faz parte de um dos princípios da osteopatia, né? Então, por exemplo, se eu corto o meu dedo, o meu corpo ele vai ter reações para reparar o que aconteceu do estímulo nocivo que foi para o meu corpo, do estímulo que não foi muito agradável, aliás, né, para o meu corpo. Então ele vai querer reparar, ele vai gerar um processo de autocura, ele vai se curar sozinho se ele tiver condições para isso. Por outro exemplo, vamos lá, uma entorse. Vamos dizer que eu virei o meu pé. Ele também vai o quê? Gerar um processo inflamatório ali no local, né? Esse processo inflamatório é uma tentativa do corpo do que vamos voltar lá. Por que fazer movimento? A gente precisa fazer movimento justamente para facilitar esse processo de autocura, para nós sermos facilitadores dos processos de autocura, porque nós osteopatas somos facilitadores, né, Isa, do processo de autocura. O pessoal fala, a gente tem mão de fada, tem isso, tem aquilo, mas o que a gente faz? A gente ajuda a melhorar a vascularização no local. E o que o movimento faz? O movimento, ele ajuda também
a melhorar a vascularização no local e facilitar o processo de autocura. Então aqui nós já vamos começar a pontuar a importância de porque você entende, aí você já tem um primeiro passo para se movimentar, independente do movimento que for ser realizado, ok? Então, temos o porquê. Primeiro, aumentar a vascularização. Então, quando eu movimento certas estruturas, eu dou uma informação lá para o meu cérebro, para ele virar para aquela estrutura, quando a gente fala estrutura, eu não sei se está tão claro assim para vocês, mas quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de coluna, está falando de quadril, está falando de joelho, está falando de tornozelo, está falando do pescoço, tá bom? Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de articulações, tá? De juntas, ok? Então, quando a gente movimenta, a gente a gente faz com que o cérebro mande informação para que aumente a vascularização, então que chegue mais sangue para aquela estrutura, para que seja reparada, né? Não só para aquela estrutura, como para todo o sistema, né? E que seria uma facilitação da autocura, como eu disse. Fazer é a liberação de hormônios, né? Quando a gente tem a liberação de hormônios que nos dá prazer. Então, é muito importante a gente realizar exercício para liberar esses hormônios, para também, que é o terceiro motivo por que fazer exercício, para diminuir o meu estado de alerta, né? Então, quando eu tenho dor, eu fico o tempo todo, será que eu vou fazer um movimento? Vou ter dor, não é assim, Isa, que o pessoal fala? Vou fazer movimento, vou ter dor. Vou ficar com medo de fazer certos movimentos, porque aquilo vai me gerar dor. E isso vai muitas vezes me fazer entrar num estado de alerta. E o exercício faz exatamente o contrário. Ele faz a gente desativar o estado de alerta, melhorar nosso soninho. Nosso soninho tem que estar bem reguladinho, né? Pra quê? Para justamente facilitar esse processo de autocura, esse processo do nosso corpo de tentar reorganizar, de tentar se reajustar para que seja feito o que precisa ser feito, para reparar. Quando a gente fala reparar, é para isso, né? Ou que seja para cicatrizar um dedo, que seja para gerar um processo inflamatório para melhorar aquela estrutura. Então, quando a gente fala reparar, a gente está falando em relação a isso, certo? Então, depois que a gente já conceituou... Pode, fica à vontade. Não, eu ia falar até mesmo porque, né? Se você não faz exercício, se você não gera esse prazer para o seu corpo, se ele entende isso como... Primeira coisa que a Lili falou, né? Para você entender o seu corpo. Se você entende a dor como algo ruim, isso vai te deixar com medo e vai te deixar em alerta. Se você ficar em alerta e parar de se movimentar, você vai ter mais dor, porque você já vai estar em alerta, você vai ter mais dor e você vai ficar num ciclo que você não vai sair nunca, né? Então, o que a gente quer passar para vocês nessa live é como você deve se movimentar e por quê e em que momento, né? Como ela falou, não é sempre que você vai se movimentar ou movimentar aquela estrutura, né, Li? Exatamente. Nossa, muito legal, Isa, você ter pontuado isso. Realmente, vira um ciclo vicioso, não consegue sair dali nunca, né? Uma coisa vai gerando a outra, muito legal, é isso mesmo. E aí a gente precisa conhecer o quê? Onde movimentar, né? E aí a gente vai entrar num outro conceito. Como eu disse, tá rico em conhecimento, tá bom? E se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem para mim depois, pode mandar mensagem para Isa, a gente vai ficar muito feliz em poder tirar as dúvidas de vocês e poder fazer com que vocês entendam de uma forma melhor como que funciona o corpo de vocês e como que vocês podem fazer para aliviar as dores, né? Então, onde fazer movimento? A gente tem um conceito de hiper e hipomobilidade, né? Onde que está acontecendo mais movimento, geralmente é onde existe a dor. Então, por exemplo, se eu for arrumar meu armário, lá em cima na cozinha, fui arrumar o armário, levantei a cabeça, nossa, eu senti uma dor lá no tórax, na região torácica que a gente fala. Eu não consigo praticamente nem respirar, porque quando eu respiro eu sinto essa dor na torácica. Tudo bem? Quando eu fiz esse movimento de extensão, esse movimento de jogar para trás,
Aonde que aconteceu mais movimento? Possivelmente aconteceu mais movimento aonde eu senti a dor, aonde na região do tórax, né? Então, por que a gente está conceituando isso? Porque quando a gente vai tentar reparar para que quando você faça um movimento de extensão, quando você olhe, quando você vai arrumar o armário da cozinha, não sinta dor, a gente vai tentar equilibrar esse movimento, deixar esse movimento de forma mais dinâmica. A Isa tem um jeitinho legal de explicar para os pacientes dela, né, Isa? Isso, eu só queria pontuar mais uma coisa que a Lili falou e me veio aqui na cabeça, que muitas vezes, né, quando chega o nosso paciente para nós, ou até conversando com a família, com os amigos, quem não tem dor, né? É muito comum a gente escutar assim, nossa, mas eu tenho um problema na minha lombar, eu tenho um problema na minha torácica. Não, gente, o problema nem sempre é o problema, porque igual a Lili falou, vocês estão muito móveis, né? Vocês estão hipermóveis. Então agora eu vou entrar no que eu gosto de falar para os meus pacientes. Eu falo assim para eles. Vocês estão vendo aqui a coluninha, né? Que gracinha. Essa coluninha, aqui é a cabecinha, aqui é o quadril, tá? Eu gosto de falar assim, a nossa coluna, ela tem 33 vértebras. E essa estrutura completa é como se ela fosse uma máquina, cheia de roldanas. Quando você liga o botão da máquina, o que acontece? Quando as roldanas começam a funcionar, todas elas devem funcionar com a sua porcentagem adequada. Então, por exemplo, igual o exemplo que a Lili falou, se você vai pegar o negócio lá no alto e vai fazer uma extensão de pescoço do eutórax, me fala, não era para sua roldana, não era para sua máquina estar funcionando completa, era para cada uma. Opa, quase derrubei meu celular. Ó, pessoa que não entende tecnologia. Era para cada uma dessas vértebras fazer um pouquinho, fazer uma porcentagem do movimento para que não sobrecarregasse. Porque a dor, né? A dor na torácica, que é mais ou menos essa região aqui atrás dos ombros, o que me indica? Me indica que essa região está movimentando em excesso. Então, o seu pescoço, a sua lombar, o seu quadril, outras estruturas, elas não estão realizando o movimento que elas deveriam realizar, né, Li? Então, é isso que vai gerar as hipermobilidades, né? O osteopata, ele vai trabalhar, né, nesses parâmetros menores, né? Nessa parte mais que ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém pensa nisso, né? Putz, minha lombar dói porque eu tenho um problema. É muito mais fácil falar que eu tenho um problema, né? Me conhecer, né, Li? E que é muito rico você entender disso, porque se você entende aonde está acontecendo mais movimento, você sabe onde você precisa mobilizar, ou se não sabe, você já tem um meio caminho andado para dizer, nesse movimento eu tenho dor. E aí, aquele profissional que está ali para te ajudar, ele vai ter muito mais meios para poder te ajudar, se ele entende. Então, se você se entende, você consegue com mais clareza passar para o outro profissional aquilo que ele pode trabalhar, que ele pode... porque ele vai escolher o caminho que ele vai trabalhar com você com muito mais facilidade. Vamos entrar num exemplo, Isa? De faço ou não faço movimento, onde que eu tô jogando, onde que eu não tô, né? Vamos deixar o negócio... no fim a gente rodeou e não falou, né? Movimento ou não movimento, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo então para eles. Vamos dar um exemplo, por exemplo? Pode falar. Não, fala você. Beleza. Então nós vamos dar um exemplo de vou correr. Opa, então esse daí tá perfeito, continue correndo sempre, né? Então ele tem duas vertentes, ou ele sente dor ou ele não sente dor, né? Só que aí esse paciente, essa pessoa, né? Nem vou falar paciente, porque não é paciente, mas é uma mania, né? Suposição. De falar. Isso, é um exemplo. Então, vamos dizer que essa pessoa ela não sentiu dor durante o movimento, durante a corrida. Porém, quando ela foi dormir, ela começou a sentir dor, né? Vamos supor aí, vamos dar o exemplo que ela sentiu dor no pescoço na hora de dormir, tá? E muitas vezes, nesses casos, as pessoas
relaciono, nossa, comecei a correr, senti dor, foi a corrida, né? Então, É culpa é da melhor... corrida, né? É culpa da corrida, né? Por quê? Porque eu não tava correndo, não tava sentindo dor, né? Agora que eu comecei a correr, comecei a sentir dor, e a dor, ela não acontece. Lembra que esse exemplo foi uma dor que não aconteceu durante a corrida. Essa dor aconteceu só à noite, ou só depois de um tempo, vamos dizer assim, né? À noite, que eu quis dizer, que passou um dia, e um dia não, um período. Várias horas. Exato, passou um período e aí depois que a dor começou a aparecer. Então, nesse caso, é mais importante ainda que a pessoa tenha o conhecimento de saber quando começou a dor, por que que começou a dor, se passou por um estresse antes de começar a dor, se tá apertando o dente na hora que tá sentindo a dor, tá sentindo estar relacionado ao cervical. Nossa. E assim, hoje nós não vamos entrar nesse mérito, né, Isa? Hoje nós vamos falar mais da estrutura, né? Mas a gente pode em outros vídeos, porque o nosso sistema é complexo. O nosso sistema é muito bonito, tudo funciona em harmonia, tudo funciona muito bem, porém é muito complexo, né? Então hoje nós vamos falar mais das estruturas, mas entendam, não teve dor durante o movimento, o problema não é a corrida, né, Isa? Né? Até deu uma travadinha aqui pra mim, mas eu não sei se... Perdão. Eu nem sei se... Eu espero que não tenha travado pro pessoal também, mas eu nem sei se você falou isso. Até você explicou, né, da dor no fundo do olho, da mordida. Às vezes até muito mais simples, né, que isso. Você preparou o seu corpo para correr? Você tem força muscular no seu abdômen? Você é móvel o suficiente? Você preparou as suas articulações? Você aqueceu? Você alongou, né? Então, vamos... começa da base, né? Você mandou sangue? Né? Você mandou sangue para a região, né? Sangue gente, é oxigênio, é vida, né? Então, é importantíssimo que a gente passe a se conhecer melhor, porque, na verdade, é muito mais fácil culpar as coisas, né? É muito mais fácil. É culpa daquilo. A cadeira, né, que não estava muito certa, ou, né, enfim, tem muitas coisas pra gente culpar ao invés da gente se olhar, né? Exatamente. Né? Aí, vamos supor que essa pessoa, ela correu, ela estava lá, correndo, e no meio da corrida, sentiu dor no pescoço, tá? No meio da corrida, sentiu dor no pescoço. Tô repetindo para ficar bem frisadinho mesmo, para vocês entenderem bem conceituadinho. Então, eu corri e eu senti dor durante. O que eu faço? Então, aí nesse momento, eu vou optar, eu vou entender. Então, eu vou diminuir a intensidade. Então, eu vou começar a caminhar mais rapidinho para ver se minha cervical ainda dói, né? Eu vou perceber se essa dor, ela tá aparecendo muitas vezes, porque quando eu tô correndo e comecei a correr agora, e eu quero correr muito, porque eu comecei a correr hoje, e eu tô super bem, tô me sentindo bem. Tô animada. E aí eu tô respirando e usando a musculatura do pescoço para respirar, né? Então, assim, eu tô conhecendo o meu movimento de corrida, eu tô percebendo aonde que eu tô levando a minha força. Não, eu tô usando a musculatura acessória, né? Eu tô usando a musculatura do pescoço. Opa! Então, muitas vezes não é a corrida que tá te levando a dor no pescoço, mas é a falta de resistência. Então, eu tô correndo, eu posso diminuir um pouquinho meu pique, né? Então, se foi isso, não foi a minha respiração. Eu tô correndo, tô sentindo dor na cervical, não tá resolvendo. Então vai. Então vamos diminuir a intensidade. Nossa, mas eu tô andando e ainda assim minha cervical tá doendo muito, né? Ainda não tô conseguindo andar. Então, esse não é a atividade adequada para você. A atividade adequada para você é uma atividade que não te gere dor. Um movimento, uma atividade, um exercício, nunca pode aumentar a sua dor, tá? A sua dor, ela pode permanecer. Porque se ela permanece, quer dizer que o movimento que você está fazendo
não está interferindo na sua dor, né? Se ela melhora, quer dizer que o movimento que você está fazendo é bem-vindo e seu corpo agradece, né? E se ela piora, que foi o caso do exemplo, você vai ter que se adequar, realizando, igual a Isa falou, um alongamento, vamos melhorar a vascularização, vamos melhorar a mobilização, vamos dar condições para esse corpo se colocar em movimento. Vamos procurar um osteopata. Brincadeira. Também, não, tem né, muitas Isa? coisas que a gente pode fazer sozinho. Se você se conhecer, é a chave, né? Aí você pode fazer sozinho, é só se preparar, é só ter cuidado, né? Até na hora de procurar um osteopata, até na hora de procurar um médico, né, Isa? Até a hora de fazer um exercício, ir lá no educador físico, no fisioterapeuta, para conseguir passar o que você sente. Você tem que dominar seus movimentos, né? Você tem que entender um pouquinho que seja de anatomia, não de nome, né? Mas você tem que ter uma consciência corporal, né? Você tem que entender, nossa, tá doendo aonde? No meu pescoço, né? Porque tem gente que não tem nem noção de onde tá doendo. Por quê? Porque não tem noção do seu corpo, não tem essa noção de onde tá cada... E isso é treinável, tá? Isso é treinável. E como que a gente treina? Fazendo movimento. Pode falar isso. Não, eu ia falar, e outra coisa, além de saber aonde dói, como é essa dor, né? Isso eu acho que é até motivo para outra live, se a gente for fazer mais, acho que a gente vai fazer. Vamos ver. Acho que sim. Mas, por exemplo, como que é essa minha dor? Se é uma dor de característica... Eu ia falar um nome científico, mas eu vou falar. Se ela queima, se ela é um repuxão, se é uma dor pontual, se é agulhada, enfim, isso aí são, sabe, vários tipos de dores diferentes que podem ser diferentes estruturas que estão acometidas. E se você souber, que a gente vai dar o conhecimento para vocês, vocês podem até ajudar realmente, como a Lili falou, o médico, o físio, né? A tratar vocês, né? Ô, Isa, Mas- você quer falar do estudo que você falou hoje pra mim de um estudo? Desculpa. Eu Fala, até acho que vai tava ser legal você esquecendo falar disso. agora. Eu não vou lembrar o nome do estudo. Eu não vou, para quem Nem precisa, nem é relevante. Para quem é da área científica aí me perdoe se está assistindo. Mas eu vi um estudo na área de fisioterapia mesmo, convencional, que ele falava o seguinte: você tem dor, né? Beleza, igual a Lili falou, você olhou lá pro armário, nossa, dói aqui quando eu olho para cima, dói aqui o meu pescoço. Você vai olhar para cima toda hora? Não vai, né? Não vai, porque dói. Ou então você vai olhar um pouquinho no limite da dor e vai olhar para baixo. Então, o que esse estudo dizia? Que já é evidenciado que a melhor coisa a se fazer é movimentar, só que movimentar a favor de onde não dói. Então, se eu olho para cima dói, eu vou movimentar para baixo. E você vai fazer esse movimento várias vezes. Se a sua coluna, né, eu tô falando só de pescoço, mas eu poderia ser a coluna inteira para trás, a coluna inteira para frente, né? Você sempre vai fazer um movimento que não te gere mais dor. Veja bem, a gente está falando de movimento, mas a gente não é louca. Não é que a gente quer que vocês façam um movimento com dor. É que vocês façam, né? Não é para causar Exatamente. mais dor, igual a Lili falou. É assim, vamos movimentar, mas vamos saber onde movimentar, né? Então, se dói olhando para cima, vamos fazer lateralização, vamos fazer flexão, vamos fazer outras estruturas, né? A gente gosta de falar na osteopatia, eu tenho um problema na lombar. Gente, olha acima e abaixo. Vamos olhar no meio do ombro, vamos olhar no quadril, né? Vamos olhar as estruturas que estão em volta para ver se elas estão bem, né? E se estiverem bem, é ali que nós vamos fazer o movimento, né, Isa? Exatamente, Lili. Né? Esses dias, Você Isa, quer eu tava falar falando nos stories, tava falando bastante desse tema, né? De dor, se eu faço repouso, se eu faço movimento. E aí teve uma seguidora que mandou uma mensagem, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ela mandou uma mensagem dizendo assim que ela tinha feito um raio-x e que o médico tinha falado para ela que ela estava com escoliose. Ela estava com dor lombar, estava com escoliose
e o médico usou um termo, tá batendo osso com osso. Aí ele falou assim, espera desinflamar e vai pro Pilates. Você quer falar sobre isso? Quero. A primeira coisa eu acho que é legal a gente falar é que a gente tem na nossa cabeça, né? Como é que eu posso falar isso? É intrínseco, eu acho, no ser humano, que quando a gente tem dor, a gente precisa parar de movimentar, né? Então vamos tentar quebrar um pouquinho mais isso aí. E acho que o termo que o médico usou para essa pessoa, né, tá osso com osso. Ele só quis dizer assim, ó, essa estrutura, ela tá sofrendo, é uma estrutura que tá sofrendo, e ela provavelmente o disco intervertebral, que são, vou mostrar de novo minha coluninha. Linda, Essas partes aqui, ó, são o disco intervertebral. Todas essas partes, dá pra ver ali? Dá. Porque tá desativado. Tá. Dá. O que acontece o osso com o osso, né? Esse disco, formado quase 100% por água, ele fica super achatado. E aí, o que o fisioterapeuta entende quando o médico fala, ó, tá osso com osso? O que eu entendo? Eu entendo que a minha máquina aqui, a minha máquina de 33 vértebras, cheia de roldanas, cada vértebra é uma roldana, quando eu olho para cima... Olho para cima não, vai, eu olho para trás. Quando eu jogo o corpo todo para trás, cada vértebra dessa deveria fazer uma porcentagem de movimento. Quando eu jogo para frente, cada vértebra dessa tinha que fazer uma porcentagem de movimento. Se toda vez que eu agacho, toda vez que eu corro, toda vez que eu pego um peso, toda vez que eu fico sentada muito tempo, toda vez que eu rodo o meu tronco olhando para o lado, o movimento vem aqui na minha lombar, que é o caso dessa seguidora, ela vai ficar sentindo o osso com osso, porque tá hipermóvel, igual ele lhe falou, né? A hipermobilidade. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? O problema não é o problema, não é, porque se ele tá movendo, ele tá funcional. Exatamente. O fisioterapeuta, né, Li? O fisioterapeuta, o que ele quer? Ele quer que você seja funcional. O que está acontecendo aqui nessa hora é que isso aqui está hiperfuncional, então dói. Dói porque as estruturas estão machucadas, estão inflamadas. E o médico falou certo para ela, né? Espera desinflamar, porque você não vai fazer movimento cheio de dor. Ela poderia, né, fazer um movimento torácico, um movimento de quadril, se não causasse dor. Né, que o ideal é fazer... Mas é que é difícil você orientar, né, Isa, uma pessoa a fazer exercício se você não sabe o tanto que ela se conhece. Porque às vezes, e é isso que a gente está querendo quebrar aqui, né? Às vezes, você fala, não, faz exercício. Ah, ela falou para eu me movimentar, então eu vou sentir. Não, eu tenho que sentir a dor. Não, eu tenho que sentir. E a gente não tem que sentir a dor, né? É assim, porque tem aquela pessoa... Eu já ia falar paciente de novo. Tem aquela pessoa que é forte, né? Que quer ultrapassar os seus limites. Tem um limiar de dor também alto, né? Tem gente que aguenta, né? Também, né? E aí acha que é necessário sentir. Quantas e quantas vezes que eu não vi aqui isso? Nossa, não, tá sentindo dor? Tô, mas eu aguento. Não tem que sentir dor, né? Não é essa dor, tá? A dor de musculatura, a dor que tá usando... Essa é a dor boa, essa dor pode. Não é dessa dor que a gente tá falando, não, né? Não é dor de que tá contraindo a musculatura, que tá usando... que tá alongando, né? A dor que a Isa falou lá no começo, que não sente dor de alongar. É a dor de alongamento, dor em repuxe, a dor de usar a musculatura, é uma dor que é bem característico, e quem faz exercício sabe que dor é essa. Nós estamos falando de dor articular, né? E aqui a Valda mandou aqui pra gente. Nossa, é muita coisa pra gente analisar, né? A Valda minha mandou tia. Aqui, ela mandou nas perguntinhas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, que de repente a hora que a Isa tá falando, dá pra saber. Então, se tiver pergunta, mas eu vejo. Mas eu vejo. Tá vendo, tia, o tanto de coisa que a gente precisa aprender? Então, parece que é muito, né, Isa? Mas depois, o que eu falei, é treinável, né? Depois que fica... depois que você tem uma consciência corporal, você sabe, opa, tá doendo aqui, vou fazer isso e isso. Fica fácil, fica prático,
né? E a gente sabe que o músculo geralmente é uma resposta. A gente chama de sistema tampão, né? O músculo geralmente é só uma resposta diante de várias alterações. A gente fala que é uma reação em cadeia até chegar no músculo, né? Então o músculo, muitas vezes, ele só está respondendo a alguma outra tensão em algum outro ponto que já existe. Ah, Lília, mas eu não sei onde que tem, eu não consigo, eu não conheço, não sei, ainda não entendo o meu corpo. Então, movimenta aquele ponto que você vê que não está tendo movimento, né? Lembrando Por quê? que quem ficar até o final, ó, vai ter exercício, tá? Só lembrando. Isso. Então, Desculpa, movimenta, continua. imagina, não tem problema, imagina. A gente movimentando o corpo, a gente movimentando o músculo, já vai melhorar esse sistema. Isso pode ter recorrência? Então, pode acontecer de toda vez voltar a mesma dor? Pode. Se toda vez vai voltar a mesma dor, a gente sabe que a causa não é articular, não é muscular, não é disso que a gente que é o que a gente está falando hoje, né? Provavelmente está vindo de outra estrutura, está vindo de uma parte postural, está vindo de uma parte visceral, alguma víscera, craniano, e isso a gente vai conceituando mais para frente, se for legal para vocês. Vocês vão mandando aí pra gente. Ah, já sei. Escreve lá na minha última foto se foi legal a live. Legal. Porque aí a gente vai saber e aí a gente vai fazendo mais lives aí pra vocês. E é interessante pra vocês, responde essa pergunta. É interessante pra vocês conhecerem o corpo de vocês e não precisar que ninguém vigie o movimento de vocês, que vocês sejam autossuficientes para se movimentar e entender que o corpo, aonde fazer movimento, para que o movimento aconteça da melhor forma e sem dor, tá? Responde isso aí. Acho que eu me estendi aí na pergunta, mas acho que deu pra entender, né? Não, deu sim. Não, perfeito. Isa, o que a gente tinha programado para falar é isso, mas tem bastante tempo ainda. Eu vou dar mais um exemplo. O que você acha? Tá, não, dá sim, né? legal. Acho que dá pra gente falar. Né? Até entra dentro desse contexto que a gente estava falando de caminhar e correr. Ele tem uma hérnia de disco muito importante. Ele teve um episódio de dor que diminuiu a inervação, então ele perdeu um pouquinho de força na musculatura de panturrilha. Isso foi antes de eu pensar em fazer fisioterapia, isso faz muitos anos. E na época ele não fez, ele optou por não fazer cirurgia. Foi uma ótima opção para ele, tá? Porque hoje ele faz muitos movimentos e, enfim. Na época ele ficou muita dor, ele fez fisioterapia convencional, melhorou, ficou super bem, mas vira e mexe, ele tem dor nessa região. Então são as dores recorrentes que a gente falou aqui, né? A dor ela sempre acaba voltando, a dor sempre acaba. Ele nunca sofreu um trauma mecânico, não foi nada assim que ele bateu. Para ele fazer isso, ele foi agachar e ele estava pescando, ele gosta de pescar. Ele foi agachar para ajudar a levantar o barco, né? E aí ele sentiu essa dor em pinça, né? O que aconteceu ali? Quando a gente fala isso, a gente percebe que aconteceu muito movimento ali, né, Isa? Quando ele foi executar o movimento, foi muito movimento. Então, foi só naquela roldana. Nenhuma outra funcionou, foi só ali. Ai, todo mundo soltando fumacinha para funcionar, né? Exatamente. Para tentar, exato, né? E aí as vértebras tentaram, mas não foi. Isso. E aí foi o gatilho. Então, esse foi a primeira vez que ele teve dor. Para dizer que não é hérnia de disco, vamos entrar nesse tema, ele é meio polêmico, mas nós vamos entrar, Isa. Para dizer que não é a hérnia... tá me arrastando, você vai ver. Não é a hérnia de disco que gera a dor, né? Não é ter a hérnia de disco que gera a dor, né? O que gera dor é porque a gente tem muito movimento ali onde já existe uma alteração de estrutura, correto? Né? E agora vocês entendendo tudo que a gente pontuou e tudo que a gente conceituou até agora, vocês vão entender isso. Que a lombar, no caso dele, ela fez muito movimento.
Me perdi, Isa. Ela fez muito. Não, acho que você tava nessa tava só. falando da hernia de disco, lembrei. Isso, que era meio polêmico. Aí eu fiquei meio com medo de falar sobre isso. Tô brincando, não tem medo, não. E aí o A problema hernia de então disco não nada é mais hernia é de do disco. que muitos anos, né? A hernia problema- de disco nada mais é do que muitos e muitos, muitos anos o movimento na mesma rodana. Uma hora a coisa vai explodir, vai doer, Isso. né? Mais uma Por vez, conta do movimento. o problema não é o problema, né, Isa? Foi isso que você falou, né? E não Isso. é, né? A hernia de disco não é o problema. O problema é que as outras articulações não estão funcionando tão bem. Bom, mas vou chegar nos dias de hoje. Então, ele teve dias de não ter nada de dor, muitos dias de não ter zero de dor. E tem dias que tem a recorrência de ter dor, que possivelmente é outra causa, que nós não vamos entrar aqui, que é o sistema que está tamponando ali, que é na lombar, ok? Isso. Então, o que eu oriento hoje? Hoje ele já sabe, eu não preciso nem falar. Né? Se eu não estiver aqui, se eu for para outro lugar, ele já sabe o que ele tem que fazer para melhorar a dor. Então, esses dias ele estava sentindo, ele foi correr, ele sentiu dor no quadril, ele sentiu dor na lombar. Ele tinha tido um estiramento na panturrilha também, que ele foi fazer um alongamento e deu uma estiradinha ali, né, por sobrecarga, mas nós não vamos falar disso não, nós vamos falar só da lombar. Porque senão vai demorar e nós não vamos conseguir passar o exercício para eles. Exercício. Então assim, o que eu passo para ele exatamente esses exercícios. Então aí a gente já entra falando do exercício para fechar o raciocínio, acho que vai ser legal, pode né? ser, porque pode são ser. os exercícios que ele faz, né? São os Não, exercícios. eu só ia falar que a hora que o pessoal vai falar, eles vão falar, gente, que coisa boba esse exercício, não é possível que isso aí vai me ajudar, né, gente? Só, se vocês têm dor lombar, só façam. Dá a chance da dúvida pro corpo de vocês. Perfeito, chance da dúvida. Gostei, Isa. Você tá Gostou? filosófica. Problema não é problema. É porque é 10 da noite. É quase 10 da noite. Meu marido fala, é a hora que o cérebro da Isabela funciona e ela não me deixa dormir. Quer conversar. Fala Bom, demais. Vamos lá, Vai, então, vai, Isa. vai. Eu começo, você começa? Vamos. Deixa eu virar aqui, pessoal. Ó, todo mundo viu minha sala, gente. Ativa aí os comentários, Li, porque aí a gente deixa o povo Boa, vai falar. boa. Se o povo tá entendendo. Isabela tá cortando Ativar. cocão. Lilian tá cortando cocão. Tá cortando cocão. Isso aí, Ana, não é pra sempre. O quê? A dor, né? Não vai ser pra sempre. Eu espero que seja isso que você tá falando. Deixa eu tirar aqui. Tirei o fone, tá? Vamos lá. Ó, vamos começar com o exercício de rotação torácica. Antes de você fazer ele, deixa eu só falar. Gente, é assim. Manda bala. Ela vai supor que ela tem uma dor na lombar, tá? Pra quem não sabe, a lombar é aqui, ó. Bem em cima do... Isso aqui é o ossinho do quadril, cintura. Aqui é a lombar. Essas últimas vértebras aqui... Nossa, olha, minha mão toda machucada. Aqui são as vértebras da lombar. Se ela vai supor que a pessoa tem dor nessa região, e aí ela vai passar o quê? Lembra que eu falei assim que o osteopata gosta de falar? Oi, Vanessa. Que o pessoal gosta de falar na osteopatia que se a gente tem um problema na lombar, é porque as estruturas que estão acima ou abaixo não estão funcionando da maneira adequada. Então ela vai passar um exercício de torácica para vocês, que é a região dos ombros, e eu vou passar um exercício de quadril, porque se você tem dor na lombar, eu quero que você movimente, porém eu não quero que você faça um movimento que doa aonde você já está sentindo dor. Certo? Vai lá, Lili, pode fazer. Beleza, enquanto eu vou passando pra ele, você já vai se ajeitando aí pra você passar o próximo exercício. Tá bom? Beleza. Ó, Beleza, então, vai lá. Pra gente fazer, primeiro, a gente tem que entender, ter a consciência do corpo pra entender onde que o movimento está sendo executado, tá bom? Então, nós vamos fazer movimento de rotação da torácica, como a Isa falou, só que esse movimento ele vai acontecer do umbigo para cima, tá? Ele vai acontecer do umbigo para cima. Quem me olha aqui tá me vendo movimentar. Se vocês estivessem me olhando da cintura para baixo, vocês não estariam vendo movimento algum, tudo bem? Então, para começar com rotação torácica, nós vamos começar com a cabeça, ó. Eu vou rodar a cabeça para um lado e eu vou rodar a cabeça para o outro. E o que eu vou aproveitar? Esse momento eu vou aproveitar para ver qual lado que eu tô girando melhor do que o outro, se tem algum lado que está me gerando dor, até onde que vai o meu movimento. Fiz 3 vezes, eu vou fazer cabeça e aí eu vou começar a levar o tórax. Nossa, Lili, aqui começou a doer minha lombar. Então, pera, você vai levar a cabeça
e vai levar a rotação até antes de começar a doer a lombar. E entende no seu corpo até onde que aconteceu. Tenta sentir até onde que aconteceu o movimento da sua vértebra. Até qual vértebra que conseguiu rodar. Porque aí você vai entender onde que está o problema, que aí você vai saber melhor trabalhar. E aí, lembrando, sempre o movimento, aliás, o movimento nunca deve piorar a sua dor. Então eu rodo e rodo para o outro lado. Mesma coisa, vendo até onde que eu vou e qual lado que eu faço melhor o movimento. Certo? Então eu vou fazer isso umas 20 repetições e vocês vão perceber que no decorrer do movimento vocês vão ganhando mais mobilidade, ou seja, as suas atividades do dia vão ficar muito melhor de ser realizadas. Vai lá, Isa. Eu vou desativar o comentário, Isa, só para... Eu já estava respondendo o povo aqui. Eu já estava respondendo o povo aqui. Só para o povo... Gente, ó... Vai lá. Tá, a Lili ensinou rotação, tá? Então, o que a gente tem que trabalhar? Todos os tipos de movimento que a nossa coluna faz e todas as estruturas. Ela trabalhou rotação de torácica. Baseado nesse mesmo início de movimento, né? Que ela falou, ó, vou movimentar antes da dor ou até onde eu tenho dor. Se eu começo a sentir um pouquinho de dor, eu vou até ali. Por que a gente fala, né, para movimentar 20 vezes, 10 vezes? Porque se você faz o movimento várias vezes, você aquece, né? Vamos ver se eu consigo aqui, gente, ensinar um negócio. Ó, Oli, eu tô aparecendo? Você tá cortando um pouquinho da cabeça, Isa, só um pouquinho. Mas a cabeça não tem problema, não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai cruzar os braços no ombro e vai estabilizar o ombro. Então, você não vai ficar assim, caída, não vai ficar com a postura toda desengonçada. Arruma a sua postura. Lembrando que o arrumar a postura, para quem é aluno de Pilates aqui dali, vai saber. Você tem que manter o seu abdômen bem contraído. O seu umbigo tem que estar lá nas suas costas, porque a sua lombar está doendo. Você não pode gerar mais movimento na sua lombar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para cima e para baixo. Só o pescoço, daqui para cima, só. Para cima, para baixo. Várias vezes, para você aquecer as suas articulações. Depois que você fez isso umas 5 vezes para cima, 5 vezes para baixo, você vai puxar o ar e vai agora a cabeça e um pouco dos seus ombros. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Puxa o ar, olha para cima e abre o seu ombro. Coloca a mão aqui. Você pode até fazer uma força para abrir o seu ombro e volta soltando o ar. Puxa o ar, olha para cima e aí o que vocês têm que imaginar? Cada vértebra da sua coluna tem que ir devagarzinho. É como se a primeira, que é a base do meu crânio, ela vai puxando. É um fiozinho, uma vai puxando a outra. Então, você vai mentalizar isso, tá? Então, você vai, puxa, mantenha a escápula tensionada, abertinha, não para frente, para trás. Aliás, para trás não, no neutro. Nós vamos, puxa o ar, olha para cima de novo. Vai lá, vértebra por vértebra. E aí, abriu... Até estralou minhas costas, que delícia. Abriu, voltou, só olha para baixo. Esse é o de torácica. Vocês vão fazer também umas 20 vezes. Vocês têm que entender que o movimento, ele é bom para o corpo. Então, vocês vão, puxa o ar, faz na velocidade da respiração, faz lento, faz contínuo. Vai levando a tua consciência para o movimento, né, Li? Vai puxando o ar, soltando sempre no limite da dor, um pouco antes da dor, né? Para quem aguenta, pode sentir um pouquinho. Para quem não aguenta, não sente dor, não. Vai só até onde você consegue movimentar sem dor, tá? E o do quadril, vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui. Vamos lá. Pode te avisar, Isa, nós temos 4 minutinhos. Acho que vai dar pra você passar e depois a gente despedir, tá? Só para você. Oli, ó, eu tô com o pé no chão, dá pra ver? Dá para ver. E o de quadril que a gente vai fazer, gente, ó, nós vamos cruzar a perna uma em cima da outra. E aí, o que a gente vai fazer? O ombro, por exemplo, eu cruzei a minha perna direita em cima da minha perna esquerda. O meu joelho direito está dobrado. Quem vai em direção ao meu joelho direito agora é o meu ombro esquerdo, ao contrário, cruzado, tá? Então, ó, joelho direito, meu ombro esquerdo tá indo lá e eu vou abraçar. É difícil mostrar isso, hein? Eu vou abraçar ele. Hã? Pede pro Diego segurar. Ele consegue? Diego, vem cá.
Vem participar aqui no background. Produção, chama a produção. Ele acelera, meu amor. Segura assim, ó, pra mim, pra eu mostrar. Agora pra baixo. Ó, mais pra baixo. Tá vendo, Li? Tá dando pra ver? Agora deu. Beleza. Tá dando. Ó, então eu vou Dois cruzar. minutos. Eu vou cruzar. Mantive a força lá do meu abdômen, vou levar o meu ombro contrário lá e vou abraçar. No que eu abracei, eu volto. Puxo o ar. Solto o ar, abraço. Puxa o ar, volta e você vai fazer esse movimento. Se você não sentir nem dor nem tensão, você pode ficar lá embaixo, ó, e faz curtinho. Faz um movimento curtinho. Oi, quanto que vai sentir alongar? Se vocês fizerem certinho, vocês vão sentir um pouco, tá? Perfeito! Muito bom. Isa, eu queria te agradecer pela assim, oportunidade de estar aqui com você, com tanto conhecimento que você tem aí para agregar para a gente, para poder passar, enriquecer a nossa live com toda certeza, esse seu jeitinho todo único, né? Todo especial de ser. Eu queria só agradecer a você, viu? Não me pode obrigada. Oli, eu que quero agradecer, você tá me arrastando, ó, desde 2013, 2014. Eu falei pro Diego hoje, eu falei, gente, vocês têm noção que eu conheci a Lília, ela tava toda de salto, maquiagem, lá na osteopatia, e eu falei, o que essa menina tá vindo falar comigo? E aí era esse doce, esse mel de pessoa, coisa mais linda, e tá aqui, ó, até hoje, Isa, vamos fazer umas lives, vamos fazer uns negócios aí, e obrigada por me chamar, obrigada por não esquecer de mim, E é isso, gente. Eu espero que a gente tenha trazido conhecimento para vocês, tá bom? Isso. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Obrigada, gente, por terem ficado. Realmente, ó, se vocês ficarem mesmo com alguma dúvida, manda lá pra gente. A gente vai fazer questão de responder para todo mundo, porque assim todo mundo ganha conhecimento, não é? É verdade. Então, 9 segundos aí, nós vamos finalizar nossa live. Um beijo no coração de todos. Beijo, gente. Obrigada por terem assistido.